aproveitar esse momento, já convidar o Dr. Edson aqui a compor a nossa mesa. Chegou na hora certa, na hora certa. Dr. Edson, então a gente falava aqui sobre... Eu vou pedir só... Patrícia, por favor, reseta o cronômetro, porque não é justo. Dr. Edson, a gente falava aqui na mesa, né, sobre então a saúde digital e as condições crônicas dentro desse cenário. A doutora Marisele aqui trouxe do Conasens algumas informações muito pertinentes sobre o que já foi feito. Doutora, tem doutorado, doutora? E muito pertinentes, e falou aqui sobre tudo que a gente construiu e todas as iniciativas, sempre tripartites e tudo mais, mas a gente quer ouvir também um pouco do senhor sobre o tema. São 10 minutos, durante sua fala, os participantes vão enviar perguntas, para, ao final, a gente responder. Tá bem? Bom, obrigado pelo convite. Tem muito aqui que a gente se referir quando fala de saúde digital, a começar do conceito, né? Mas vamos direto ao assunto aqui. Eu entendo que quando nós adotamos tecnologia na parte de atenção primária, existem várias oportunidades que já foram construídas e algumas que a gente talvez nem pensou ainda utilizar. Acho que as primeiras versões que a gente teve nesse exercício, que a gente começou a trabalhar em conjunto com o Sistema Único de Saúde do Brasil, foram muito proveitosas, mas no sentido de trazer uma curva de aprendizado. Não tinha um objetivo finalístico de efetivamente endereçar um problema e não tinha a preocupação de ser escalável, né? Era, por exemplo, soluções onde que a gente demonstrasse que algoritmos de predição poderiam auxiliar no atendimento adequado à população, evitando desperdício, né? Você teria pessoas que precisavam do cuidado mais próximo no tempo, sendo atendidas porque elas foram identificadas por uma forma, digamos assim, de utilizar a informação para a medicina personalizada populacional, vamos colocar assim, do ponto de vista de atenção primária. E essa fase foi importante porque, principalmente na nossa interação na época do Covid, pouco antes também, a gente viu que é um pouco da surpresa das pessoas que imaginavam que isso fosse complicado, difícil, né? Elas falam, não, isso não é complicado. Mas a surpresa foi principalmente entender que o conceito de que quando você faz, no exemplo que eu estou dando, algoritmos de predição e de cuidado pertinente, existe o falso positivo e o falso negativo, as coisas não são certas o tempo inteiro e não existe mágica. Lidar com isso, esse é o aprendizado que a gente procura construir. Nós tivemos aí experiências, claro, né, sempre algumas boas, outras nem tanto. E eu vou citar uma delas que foi bem interessante. Durante a época da pandemia, a gente tinha um projeto com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, que era para organizar ou ajudar a organizar uma base de dados não estruturados, né, Big Data. E dentro desse projeto a gente tinha 5 vertentes, algumas delas se envolviam lidar com um problema crônico, que são as filas, né? Outras eram a capacidade de melhor articular as compras, né, o sistema de seleção de fornecedores para o SUS. Outras envolviam iniciativas, por exemplo, de predição, né, e o uso de inteligência artificial, que é algo que passa a ser possível quando os dados estão organizados, né, num nível mínimo para que isso aconteça. E tinha um problema nos diretórios de saúde do Estado de São Paulo de saber, assim, na próxima semana, como que eu vou lidar com os leitos que o SUS vai alocar para atender os pacientes mais graves. E como é que esse processo era feito antes? Também era feito com base de dados, mas era feito com argumentações sobre dados e principalmente volumetria. Olha, eu tenho tantos pacientes, eu tenho tantas pessoas, mas não se dizia assim, quais dessas vão ficar, poderão ficar, né? No estado mais grave, que não precisar de um leito de UTI. Quando a gente colocou em operação alguns algoritmos e eles eram mostrados, né, constantemente, semanalmente para os gestores, eu lembro que o Dr. Miquio, que na época cuidava dessa parte da Secretaria de Estado de Saúde, ele começou a entender isso. E isso foi muito importante, porque a primeira coisa que o gestor precisou entender são justamente os problemas com esse tipo de algoritmo. E a partir dele pode e deve, né, eu acho que esse é o processo, utilizar as vantagens. Então, por exemplo, para tornar mais claro isso, nós construímos, né, alguns
elementos visuais simples. E você sabia assim, quanto que esse algoritmo acertou na semana passada, quanto que ele acertou na outra semana, e você tinha um histórico, como se tivesse histórico de uma ferramenta, quão bem ela tem funcionado para cada diretório do estado de São Paulo, para cada contexto específico. E a gente tinha alguns modelos que a gente sabia que uns funcionavam melhor no local, outros menos precisos em outros. Mas também tinha o quanto que ele errava para cima e para baixo. Ele começou a perceber isso, e a partir daí, o uso do algoritmo, conhecendo as suas limitações, foi muito efetivo, eu diria. São Paulo conseguiu lidar com essa situação crítica que a gente tinha. Vocês vão lembrar que tinha sempre um gráfico que todo mundo acompanhava, assim, olha, não tem mais leito de UTI, está complicado a vida, né? E a partir daí, as ramificações, né, e o detalhamento disso foram guiados pelo gestor que agora sabia o que fazer com isso, né? Outro exemplo que a gente também, esse é muito clássico, são os exemplos de telemedicina, telesaúde, né, que é mais amplo que telemedicina, onde que essas soluções, principalmente aquelas que envolvem a capacidade de lidar com um grande volume de informação, passaram a ser parte fundamental da operação, né? Teledermatologia, por exemplo, existia uma fila de mais de 60 mil consultas que não eram atendidas. A partir de um momento onde que isso passou a ser, de alguma maneira, classificado, ordenado para uma solução de IA, essa fila reduziu drasticamente só 3, 4 anos. Infelizmente, ela voltou a crescer, o programa foi interrompido. Então, essas são as características que eu gostaria de destacar. É a experiência do gestor com essas ferramentas. Isso é muito importante. Abrindo um outro caminho aqui para também falar sobre soluções digital e as experiências que nós tivemos, ligado à compreensão, mas agora do ponto de vista de regulamentação, né? Uma forma que a gente hoje regulamenta o uso de dados e que a gente tem, nesse momento, tramitado no governo a regulamentação para uso de inteligência artificial, ainda não é perfeita, né? É fundamental a gente ter um marco legal para atuar sobre qualquer dimensão da sociedade, particularmente na saúde. Então, a gente não pode ficar sem um processo regulatório, mas que tem que, de novo, ser talvez mais articulado do que a gente tem conseguido fazer, né? Eu vou dar o exemplo do que aconteceu na Europa. A Europa é o nosso, digamos assim, o nosso principal ponto de inspiração, vamos dizer assim, para a LGPD, a GDPR, e agora o AI Act também tem inspirado as discussões da nossa legislação. A gente tem visto problemas com essas duas digamos assim, esses dois conjuntos, né, de políticas. Por quê? Porque você não pode imaginar o grau de evolução tecnológica frente a um processo histórico legal. É simplesmente uma questão de incompatibilidade. Nós não conseguimos regular minimamente uma tecnologia que é muito dinâmica. E o exemplo que eu vou dar é o nosso exemplo atual aqui da nossa proposta de legislação, que procura dizer o seguinte: olha, todo mundo tem que saber exatamente o que vai acontecer quando a gente usar uma IA com a pessoa. Parece lógico isso. Mas é o nível de detalhamento que é o problema. Como é que eu vou explicar o que é deep learning para uma pessoa que está esperando a ser atendida numa consulta e falar, olha, a senhora pode assinar isso aqui porque esse algoritmo ele vai fazer uma avaliação matricial das imagens. Não vai dar. E engraçado que quando você começa a olhar a lei, existem termos, por exemplo, o risco algorítmico, né? Eu não sei o que é isso. Acho que nenhum técnico, ninguém que entende de IA, vai conseguir traduzir o que é isso. Tem que calcular o risco. O que é isso? Então, essa falta de conexão entre os agentes, e eu acho fundamental que a gente tenha uma discussão ampla, isso não é uma coisa polarizada entre advogados e pessoas de ciência de dados. Inclusive, foi muito interessante, numa dessas sessões a gente pôde participar com as pessoas que a gente admira, Roberto Frejá, Marisa Monte, porque eles estavam preocupados com os direitos autorais das IAs. Isso também não foi adequadamente endereçado pela legislação, né? Hoje a gente tem geração de informação, geração de texto bastante refinada por IA. Mas em que maneira você pode dizer que aquilo foi inspirado por uma letra de uma música? Isso é complicado. Pensa agora na medicina. Vários dos processos que a gente conduz hoje no dia a dia envolvem um residente, envolve um aluno, e a gente quer que eles sejam agentes da mudança. E como é que você vai lidar com isso se, por acaso, de alguma maneira, um cirurgião falar os vídeos da minha laparoscopia estão sendo utilizados para uma IA ensinar um residente? Ninguém vai me ressarcir sobre isso? Que, basicamente, entre muitos limites, o meu comentário está sendo aqui muito leviano,
era o que os artistas estavam dizendo sobre a IA. E é o que levou, por exemplo, a uma crise grande, né, do mercado americano de entretenimento em Hollywood, quando os roteiristas pararam de trabalhar. Então, esses exageros, esses excessos é que a gente tem que pensar. Por isso que eu acho que, para quem surfa, o melhor jeito de passar a grande onda é mergulhar. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que entrar no processo, tem que deixar, de maneira responsável, na mão do gestor, na mão do médico, soluções digitais para IA. Quando eu vou falar de jornada do paciente, claramente a gente tem problemas com jornada do paciente, com ou sem soluções digitais. Isso não é uma questão pertinente simplesmente à saúde digital. Essa é uma questão pertinente ao processo de jornada do paciente. Se eu registro ele corretamente com os dados, se eu uso elementos de tecnologia para melhorar a utilização dessa informação, faz parte. Mas o que você tem que discutir é assim, e a gente já teve, eu vou terminar com esse exemplo. Que bom que você me mostrou quem está precisando ser atendido com mais urgência. Você me trouxe um problema, eu não tenho como atender. Era bom quando eu não sabia o que acontecia. De certa maneira, eu estou exagerando. Mas, basicamente, foi uma discussão que as pessoas não estavam preparadas. Poxa, agora o que eu tenho que fazer, já que eu sei, talvez, quem são as pessoas que precisam mais cuidado. Então, eu deixo para reflexão isso, o aspecto principalmente educacional, a experimentação necessária, a adoção responsável. E para falar, como eu comentei, a gente tem que discutir mais amplamente isso. Acabou a bateria aqui. Obrigado.